Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E pessoas, estamos no TikTok, cujo username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. Antes de quaisquer coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Senhoras e senhores, estou no Twitter, onde o username é Sinap, que é iPanic ao contrário, e claro, com 4 no lugar do A. Pessoal, sobre o fato de estarmos sem renda alguma, gostaria de pedir qualquer contribuição via Pix para que a gente consiga crescer ainda mais, e aqui devo encaminhar meus mais sinceros agradecimentos ao Fernando Iago e à Clara Vieira, que colaboraram com a gente nessa contribuição desde o último vídeo. A nossa chave tá aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. E é sério, pessoas, qualquer valor ajuda muito a gente, até porque esse vídeo aqui provavelmente também não será monetizado, e a gente tá aumentando a frequência justamente por termos sido demitidos do nosso emprego formal. Quem puder, a gente agradece muito, e quem o fizer terá seu nome citado no próximo vídeo, e mesmo quem gostaria de ajudar, mas não pode no momento, eu agradeço de qualquer forma, mas não deixem de comentar e curtir esse vídeo bastante para que ele seja entregue para o máximo de pessoas possível. Galera de São Paulo, se liga, no dia 10 de dezembro de 2022, nós realizaremos o Arraste-me para o Encontro, uma reunião social com os inscritos na Avenida Paulista, e eu vou estar, é óbvio, cujo ponto de encontro é em frente ao Shopping Cidade de São Paulo a partir das 15 horas. É só um encontro entre nós mesmo, pra gente se reunir, conversar, dar risada e quem sabe tomar alguns drinks e se divertir. Então, ó, não esquece, dia 10 de dezembro às 15 horas em frente ao Shopping Cidade de São Paulo. Vocês vão esquecer? Mesmo? Então tá bom, vamos lá. Seguinte, o longa aqui em questão é composto por 3 curtas-metragens que somados formam uma antologia. A cada segmento daremos o crédito nominal junto ao ano de lançamento, sendo 2 destes anteriores adaptados à produção e um original feito direto para a antologia. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu. Ah, como é bonita a noite de Halloween. A experiência de maratonar filmes de terror, usar fantasias de bruxas e monstros, encher a cara de doses, quer dizer, de doces, particularmente é algo de que sou bastante entusiasta. Os irmãos Timmy e Tia também. E neste Halloween, após o Trick or Treating, eram supervisionados pela babá Sarah pelos seus pais terem saído. Ao final desta noite, enquanto assistiam à maravilhosa Noite dos Mortos-Vivos de 68, cuja obra eu fortemente recomendo, Sarah pediu às crianças que verificassem quais e quantos doces cada um tinha adquirido em sua sacola. Mas a de Timmy havia uma coisa típica. No interior da bolsa, uma misteriosa fita de VHS que ele não lembra de ter ganho chamou a atenção, e lhes aguçou a curiosidade pelo seu conteúdo. Por não saber o que nela havia, Sarah a vistoriou primeiro para, em seguida, permitir a observação das crianças. De fato, a fita possuía um tom macabro que combinava com a data por qual passavam, mas num primeiro momento não parecia haver nada de proibido que eles não pudessem saciar-se de sua, abre aspas, assistência, sob juramento de que se a coisa apertasse, a babá desligaria. Uma moça chamada Casey, numa estação de trem, aguarda sozinha o transporte, possivelmente para dirigir-se ao trabalho. Apesar de cortês na resposta com um casal que pareceu sair de uma festa, logo ganhou a companhia de um simpático palhaço que tudo fez para chamar-lhe a atenção. Mas entretido em sua leitura, as investidas do comediante não pareciam ter resultado. Este é Art, o palhaço. Então, ele sentou-se ao seu lado e, em cortesia, ofereceu a ela uma flor de papel TNT, cuja corola, no simbólico ato de cheirá-la, revelou uma asquerosa barata. Assustada, a menina tentou reagir afastando-se do Arlequim, mas logo teve sua mão segura e penetrada por uma injeção que lhe desacordaria por um destino sombrio que desafiaria seus medos mais profundos, de que ela talvez sequer fizesse ideia de que os poderia ter eventualmente. Bom, quando acordou, no entanto, encontrou-se num túnel sujo e escuro, certamente subterrâneo, presa pelo pescoço sob fortes correntes, mas não sozinha. Consigo, 2 outras prisioneiras também lamentavam o cárcere em que estavam, sobretudo pelo testemunho delas de que outra garota mantida aprisionada nesse estreito houvera sido bruscamente puxada pelas correntes que também envolviam seu pescoço. Para Casey, isso pareceu uma oportunidade por ser visivelmente o único meio de sair de lá, mas Sarah e Kristen, as meninas que por lá estavam, divergiam entre si sobre concordar com ela, de tentar a fuga pelos corredores, ou esperar até que a ajuda chegasse, o que não tinha a menor pretensão de acontecer.
De todo modo, quaisquer das opções era suicídio, mas seu instinto julgou prudente pagar pra ver pela escapatória, no exato instante em que Sarah foi puxada com força e arrastada, no sentido de ter sido a próxima escolhida para o que estava por vir. Se era perigoso tentar fugir, esperar a morte na inércia era tão menos inteligente que a tentativa foi feita. E, de fato, Casey e Kristen conseguiram encontrar as tubulações cujas correntes que as prendiam tinham início, e ao tentar soltá-las... Tensão, pessoas, tensão, porque uma criatura infernal apresentou-se a elas com uma aparência grotesca, enrugada por queimaduras que o faria mais se parecer a um demônio por quem elas, apavoradas, se encorajaram a lutar contra. A força e a imponência da entidade, no entanto, não eram páreo para as garotas, ainda que juntas, e em questão de segundos, dilacerou a amedrontada Kristen. A rendição de Kristen, por ter morrido, fez a atenção do humanoide virar-se para Casey, que ainda tentava soltar-se das correntes. Graças a Asmodeus, o golpe errado com seu cutelo fez a Casey o favor de partir a corrente que a aprisionava, dando à garota a chance de fugir. De repente, Casey percebeu que a droga injetada nela pelo palhaço a transportou para uma dimensão de horror repleta de criaturas sombrias de toda sorte e todo tipo de conto e cultura nesse submundo, pelas quais foi recapturado e submetido à tortura física e psicológica numa ambientação infernal da qual revelou ter Satanás como seu líder. O sadismo insaciável das entidades a servi-lo rasgaram a barriga da agora gestante Sarah, capturada um pouco antes e que não estava grávida na ocasião em que foi pega. Satanás, através de estupro, engravidou a garota e em questão de minutos sua gestação já estava sobrenaturalmente avançada, e o sangue fresco do bebê que se acomodava em seu ventre serviu-lhe de Coca-Cola, que em seguida fadaria Casey o mesmo destino terrível, cujo qual a primeira parte da fita jamais mostraria a conclusão. Bom, a Sarah, agora eu falo da Sarah, a babá das crianças, tá? Ela prometeu, né, que se a coisa ficasse feia, desligaria o vídeo e as poria pra dormir de forma imediata. Certamente, o conteúdo da fita as deixou inquietas o bastante pra tia, por exemplo, não sentir-se tão à vontade para dormir sozinha depois do que viu. Teimou que em seu armário havia algo e dessa forma foi dormir com o irmão. Então agora as crianças estão dormindo. Faltando um pouco menos de uma hora para que seus pais chegassem, a Sarah, exatamente como eu faria, colocou a fita de volta para ver o que ainda lhe esperava, e isso foi o seguinte. Essa segunda história nos apresenta a bela Caroline, que acabara de se mudar para uma casa mais isolada da que ela morava na cidade grande. Seu marido John era pintor e a mudança para aquele lugar facilitaria o trabalho dele, de modo que nesta noite ele não estava em casa. Para tal, a garota conversava com sua amiga via telefone, com a qual comenta uma obra esquisita que o esposo haveria pintado sem que ele sequer lembrasse de tê-lo feito. Enquanto sozinha, Caroline pôde perceber interferências elétricas e magnéticas que a deixaram na escuridão, de que nem mesmo o rearmar do disjuntor resolveria. No escuro total, a garota, talvez de forma paranoica, agora ouvia ruídos na própria casa que não lhe pareciam normais, de modo dos quais ela não pagaria para ver de onde eles vinham. Nem mesmo seu carro dava partida em virtude do pulso elétrico e, assim apavorada, conseguiu a brecha de receber a ligação do marido, para quem implorou socorro ao cogitar uma invasão. Divagando por entre a penumbra, Caroline, com sua lanterna e armada à faca, meu Deus, pro seu infortúnio, teve a infeliz descoberta de que sua casa de fato havia sido invadida por um alienígena que, tão logo descoberto, se poria segui-la por onde fosse. Limitada às paredes de sua residência, inevitavelmente confrontos físicos aconteceriam de forma inadvertida, mas mesmo que não fosse este o caso, não haveria onde ela se esconder. A persecução implacável do extraterrestre, aparelhado com instrumentos supersônicos e magnéticos, fariam revelar a localização dela de forma tão fácil quanto possível. Tensão, pessoas, tensão, porque a astúcia do alienígena foi tamanha que não permitia que Caroline estivesse segura em lugar nenhum da própria casa, até que, encontrada, foi capturada pelo alien e arrastada pelo chão no momento em que revelou os lençóis que cobriam a pintura estranha do marido, o retrato de arte, o palhaço. Então tá, assim que essa sketch acabou, a Sarah pensou ter visto o rosto do alienígena se escondendo ali na casa, ocasião que a fez pensar ser uma pegadinha das crianças esquecidas lá em cima. De fato, ao verificá-las, Timmy e Tia não pareciam assim tão dispostas a levantar para pregar peças, mas de acordo com eles, quem o teria feito havia sido a própria babá ao girar a maçaneta do quarto instantes mais cedo, coisa que nós sabíamos que ela não fez. Bom, aí fica difícil, né? Pode ser a paranoia dos dois lados e, na dúvida, o melhor a fazer sempre é assistir a um bom filme de horror. E foi assim que Sarah o fez ao dar play na terceira e última parte da fita, que dizia assim:
Uma jovem figurinista, sem nome no filme, de carro pela estrada a caminho de Nova York, se adverte de que seu tanque está na reserva e o próximo posto seria o último da rodovia. Ao parar para abastecer, num primeiro momento, o local parecia vazio, mas isso se deu porque o frentista estava bastante ocupado intervindo na eventualidade de um palhaço peculiar que estava vandalizando o prédio com suas necessidades fisiológicas. Aos chutes, o funcionário afastava o palhaço das dependências do posto, mas era perceptível que o comediante não era equilibrado nas feições que expressava. De fato, Art, o palhaço, sem sequer proferir uma palavra, denotava desvios mentais de que ele próprio concordou ao ser confrontado, e sob ameaça resolveu deixar o lugar, dirigindo-se à autoestrada diametralmente oposta. Bom, enquanto finalmente atendia a figurinista, o empregado, também sem nome no filme, de forma cortês orientava a garota pela direção que ela tomaria, até que ouviu um ruído improvável vindo do interior da instalação. Improvável porque ele era o único no plantão daquela noite, e a não ser que uma panela tivesse caído sozinha, ele precisou entrar para verificar, deixando a figurinista sozinha ao lado da bomba. A demora do funcionário, no entanto, meio que obrigou a figurinista a adentrar os corredores da propriedade à sua procura. E ela até o encontra, mas honestamente, se ela gosta de matemática ou não, não sei. Só sei que a matéria era fração. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, o corpo do frentista estava sendo totalmente desmembrado pelo palhaço equipado de uma serra, que sem o menor pudor não se intimidou com a presença da garota a observá-lo apavorada. Tensão, pessoas, tensão, porque imediatamente a menina entrou em seu veículo e acelerou o quanto pôde, enquanto contatava a polícia local, mas inexplicavelmente as aparições de Art pareciam seguirem-na por onde ela fosse. Somente na autoestrada foram 2 as intervenções do palhaço, em que a última delas quase ocasionou sua captura. Para sua sorte, ela encontra um outro carro no acostamento, para qual pede auxílio à condutora que, sem ela saber, mais pareciam fandangos pelo rosto desfigurado em uma provável obra de arte. Entendeu? Entendeu? Não? Na fuga, a jovem consegue por um momento contatar o inútil do namorado e nesse instante o palhaço ressurge de seu banco traseiro para asfixiá-la, ato de que ela se libertou fazendo-a escapar do carro às pressas rumo à floresta adjacente. O correr por entre as árvores, no entanto, a forçou a buscar asilo numa cabana abandonada de onde ela esperaria que o algoz não a encontrasse até que fosse seguro sair em busca de auxílio. Dessa forma, se o palhaço não pudesse entrar pela porta trancada, absolutamente nada o impediria de cavar por debaixo dela e emergir da terra sob seus pés até que um confronto intensamente físico aconteceu, mas que graças a Asmodeus teve a garota como vitoriosa, agora correr por entre a floresta em direção à estrada. Finalmente, ela consegue uma carona cuja prestatividade do motorista seria determinante para que ela encontrasse o fim desse pesadelo mortal. Porém, senhoras e senhores, ainda vivo e agora de carro, não demoraria minutos para o palhaço alcançá-la, o tendo feito pondo-se ao lado do veículo em que a figurinista era passageira, executando o motorista que a socorria e capturando-a para os seus propósitos doentios de sangue, terror e morte. Ao acordar, a garota se vê numa maca totalmente mutilada, com palavrões e xingamentos escritos a corte pelo seu corpo, vigiada pelo palhaço que acometeria sua vida eventualmente enquanto gargalhava sob o desespero da vítima, até que a fita finalmente chega ao fim. Então, pessoas, acabou assim, e imediatamente, ao que o filme termina, a Sarah desliga a televisão e recebe um telefonema estranho, onde ouve da linha o mesmo apelo por ajuda que a figurinista fez à polícia na ocasião da fuga pela autoestrada durante o filme. Podia ser um trote, é verdade, mas seguindo a ligação, o televisor misteriosamente liga e pela tela, Sarah observa o que talvez pudesse ser uma parte final do VHS de que ela provavelmente não se atentou. A estática com sons de gritos de horror, tão logo que ela se apresentava, deu lugar às cenas do palhaço Art que parecia observá-la através do visor. Meu Deus, de repente, portanto, as imagens que assistia converteram-se nas imagens dela própria, na companhia real do palhaço Art, invisivelmente a olho nu, sentado no sofá aguardando sua intervenção. Ao perceber a aproximação do psicopata, a babá desligou a TV da tomada e destruiu o VHS, fazendo cessar as imagens de horror e mandando Art de volta à dimensão a qual ele pertencia. Aqui não, querida, teria dito Sarah depois dessa, numa provável demonstração de que talvez, e tão somente talvez, quem assistisse a fita, a não ser que a destruísse, estaria fadado a ser visitado de forma interdimensional pelo palhaço assassino. Mas pera, as crianças também viram a parte da fita, então...
Não, meu Deus do céu. Time e tia gritaram no quarto, pra onde Sarah imediatamente correu pelo amparo. Mas ao primeiro lance de escadaria, ela observa o palhaço Art coberto de sangue, zombando da chacina que acabou de cometer naquele quarto, onde arrancou a cabeça das crianças e faria do episódio mais uma cena de seu VHS maldito, já que a imagem transformou-se meio turva em virtude de uma gravação antiga. Esqueçam tudo o que vocês sabem sobre palhaços. Pennywise? Fichinha. A diferença é que o palhaço de It, a Coisa, é bastante conhecido. Algo que este aqui hoje em questão não é tanto, ou seja, lhe falta muito para ser um arte popular. All Hallows Eve, sem tradução de título no Brasil, é uma antologia estadunidense de slasher terror psicológico a flertar com o gore, lançado em 2013, produzido pela Ruthless Pictures, distribuído pela Image Entertainment e com um R bem grande de selo na classificação indicativa. Lançado direto em DVD e home media, o longa acumula 5.1 no IMDb, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 34% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, sobretudo a brasileira, abraça a produção, enquanto a americana, seu país de origem, delega a ela certas ressalvas de previsibilidade e insensatez, mas ambas alertam para um nível satisfatório de gore e tensão psicológica. Predecessor da franquia Terrifier, que anteriormente dava nome a um dos curtas-metragens retratados na antologia, e que agora, cuja sequência, de forma totalmente publicitária, está fazendo as pessoas desmaiarem nos cinemas pelo mundo, este All Hallows Eve, de fato, traz consigo uma ambientação bastante tensa que incomoda no bom sentido em certos momentos, e que estabelece através de um longa, um dos palhaços mais temidos no cinema de horror a partir de então. Por isso, comigo, All Hallows Eve tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Agora o comentário que eu quero de vocês é uma pergunta: de qual palhaço vocês teriam mais medo? Do Art ou Pennywise? Respondam nos comentários, tá? Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.